Os registros científicos normalmente são utilizados para explicar alguma coisa que você observou, um fenômeno, uma experiência que você realizou. Na escola você costuma utilizar muitos relatórios como exemplo de registro científico, mas não é só esse tipo que tem. Ele é usado na ciência para você registrar como uma descoberta pode acontecer, ou como que você pode fazer um processo para reproduzir, inclusive, um experimento e confirmar ou não o que está sendo dito por um pesquisador ou por um cientista. Os diferentes tipos de texto que você pode ter para registro científico são o texto descritivo, que é aquele tipo de texto em que você descreve algo que você observou, como, por exemplo, você está analisando um espécime lá numa aula de biologia. Você vai descrever como que é a textura da pele dele, quantos pares de pata tem, se há presença ou não de pelos, que tipo de respiração, em que ambiente ele vive. Então você apenas vai dando informações descrevendo o que é esse ser vivo. O outro tipo é um instrucional, que, como o próprio nome diz, ele está passando uma instrução para você. É os tipos de registro que você vê normalmente em bulas de remédio ou uma receita de bolo, por exemplo, em que você vai explicar passo a passo como fazer um determinado processo para se obter um produto. Tem o narrativo, que são os registros que você faz normalmente em diário de bordo. É muito comum os professores que trabalham com projetos de ciência terem que registrar todas as etapas, desde o início do projeto até o final. Então, nesse tipo de registro, eles vão registrando o antes e o depois de como vai acontecendo cada uma das tentativas, o que eles vão tentando fazer de experimento, quais são as ideias que eles têm, e fazendo isso ao longo de uma escala de tempo. E o último tipo é o dissertativo. Nesse tipo é o que a gente espera normalmente que um aluno de ensino médio vai fazer quando estiver fazendo um registro de química, física ou biologia. Nesse registro ele vai ter que apresentar um experimento, como o que ele fez, quais materiais utilizou, qual o processo que ele fez para chegar naquele tipo de resultado que ele chegou e quais são as conclusões que ele chegou no final depois do que ele pode dizer a partir daquele experimento, o que conseguiu comprovar ou não. O ideal seria que o professor pudesse, num primeiro momento, mostrar para os alunos alguns exemplos, construir com eles um bom registro para explicar o que é, quais são as informações que devem fazer parte de cada uma das partes, introdução, materiais e métodos, metodologia, para que o aluno tenha isso como exemplo também e possa utilizar isso em outros experimentos, em outras coisas que eles queiram descrever no caso. Pegando como exemplo para a gente analisar uma forma que a gente pode fazer um texto dissertativo com um experimento de estudo da ebulição da água. Na introdução ele apresentaria o que ele estava esperando. Por exemplo, no caso do estudo da ebulição, seria verificar qual é a temperatura que a água entra em ebulição na cidade em que está sendo realizado o experimento. Na sequência, eu viria a parte de materiais e métodos. Seria o quê? A parte de que material que eu vou precisar fazer para fazer essa experimentação e como eu vou utilizar esse material. Então, no caso desse experimento, por exemplo, poderia ter um bico de Bunsen ou um fogareiro, uma fonte de calor, um becker, com uma determinada quantidade de água, e um termômetro, um termopar que pudesse aferir a temperatura, medir a temperatura ali no caso, de uma maneira constante, até se observar que a água entrou em ebulição. Na parte da metodologia, junto com métodos aí que estaria sendo discutido também, é a forma como seria feito isso. Nesse ponto, o aluno poderia estar registrando a temperatura como foi variando, por exemplo, no momento que surgiu as primeiras bolhas, a temperatura foi X graus Celsius. Quando começou a estabelecer o processo de ebulição, a temperatura estava em tanto. E quando a ebulição passou um certo tempo, a temperatura estabilizou em que valor aí no caso. Chegando no final, a conclusão. A água entrou na temperatura de tantos graus Celsius, porque a cidade se localiza a tantos metros acima do nível do mar, e isso faz com que a pressão atmosférica seja menor que a pressão padrão, que a gente chama que é de uma atmosfera. Esse registro do modo de tipo dissertativo, ele já é um nível de complexidade muito grande, então é esperado que um aluno já no ensino médio, ou final do ensino fundamental, consiga realizar algo dessa forma. É importante que eles, para conseguirem fazer isso, que eles vão exercitando os outros tipos também. Por exemplo, logo no início do ensino fundamental, eu posso trabalhar com um texto descritivo com os alunos
analisando, por exemplo, as diferenças que eles observam entre uma rocha e um vegetal. São dois objetos, no caso, que eles estão vendo ali que estão parados, mas quais são as características, como é que eles têm, coloração, são coisas que eles vão observar e descrever. Depois, ele pode também entrar um pouquinho na parte de instrução, texto instrutivo. A gente vai ter que pegar o quê? Receita de bolo. Um aluno começar a fazer uma receita que ele saiba explicar como que ele vai fazer um determinado prato na culinária, ele precisa pegar quais são os ingredientes, quais são as quantidades desses ingredientes, como esses ingredientes devem ser misturados, como deve ser preparado, se é colocado no forno, por quanto tempo, tal, para se obter o quê? O bolo que está querendo no final. A parte de instrução, o texto instrucional também que ele vai ter colocando aí também no caso, vai explicar as etapas de como que eu utilizo um determinado equipamento. Se eu estou fazendo um bolo com uma criança, eu posso explicar para ela, ele vai ter que me explicar como é que eu ligo o fogão. São alguns detalhes que elas vão ter que colocar que vão ser trabalhados em outros tipos de texto, mas que depois vão refletir no tipo dissertativo, que é o mais complexo no caso. Para se avaliar a produção de registros, tem que ser bem claro em mente o que você quer com o registro. Então, normalmente, um registro descritivo, você tem como objetivo descrever. Então, você tem que ver, para uma boa avaliação do texto, você levaria em consideração o quê? Eu lendo aquele texto, eu consigo entender o que foi que o aluno observou? Está claro as etapas do que ele observou, como ele descreveu aquilo, realmente são os fatores mais importantes que ele deveria ter observado? Num texto instrucional, a sequência, como ele organizou o processo que está descrevendo ali, realmente faz sentido? Pegando como exemplo de novo que a gente colocou a receita de bolo, se ele pega e manda misturar o ovo com a farinha e tal, manda colocar na forma e depois ele manda untar a forma, não está numa sequência correta. Então isso ele tem que tomar esse cuidado, quer dizer, tem uma sequência temporal ali que deve ser observada. E no texto dissertativo, verificar realmente a clareza, se realmente a forma como ele apresentou a introdução, materiais e métodos, a análise dos dados e conclusão, se faz sentido. O importante também na parte da avaliação é não avaliar somente o registro escrito. Um professor que acompanhou todo o processo, ele pode verificar como o aluno conseguiu crescer nessa parte de observação. É muito comum a gente pensar assim, a gente aprende a escrever escrevendo. Então, não é de se esperar que um aluno que esteja fazendo pelas primeiras vezes um registro científico, ele já vá fazer de uma maneira super, hiper perfeita. Mas sim que ele vá melhorando cada vez mais e com isso daí o professor possa avaliar essa evolução.